Nas profundezas das planícies silenciosas de Xi'an, ocultos durante milênios sob o manto da terra, os guerreiros de terracota esperaram pacientemente. Como se fossem guardiões eternos, suas expressões rígidas observam o império há muito desaparecido. Mas o que seus olhos vazios realmente testemunharam permanece um mistério envolto em sombras. Criados para proteger o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, em sua viagem além da vida, esses milhares de soldados de argila carregam um fardo sombrio. À luz da lua, os arqueólogos que os descobriram falam em sussurros, como se temessem despertar algo que deveria permanecer adormecido. Cada figura, feita com um realismo perturbador, parece ter absorvido parte das almas daqueles que a criaram. Dizem que artesãos trabalharam incessantemente sob ordens rígidas, cada um contribuindo com seu sangue e suor para a construção do exército. Mas havia um preço sombrio a ser pago. Para garantir que o segredo de sua localização fosse mantido, o imperador, obcecado pela imortalidade, ordenou a execução de todos os trabalhadores que ousaram colocar as mãos nos guerreiros. Agora, esses soldados silenciosos, imersos em mistério e tragédia, guardam uma tumba que ninguém ousa abrir. Dentro dela, especula-se que o corpo do imperador repousa cercado por rios de mercúrio, simbolizando seu desejo insaciável de vida eterna. Contudo, lendas sombrias advertem que abrir esse túmulo poderia libertar algo muito mais sinistro do que simples metais tóxicos. Poderia talvez liberar as almas aprisionadas daqueles que morreram para erigir o exército, espíritos condenados a proteger um império de sombras e segredos por toda a eternidade. O que realmente repousa sobre os guerreiros? Qual é o segredo sombrio que o primeiro imperador escondeu tão profundamente que nem a passagem dos séculos conseguiu desvendar por completo? Esses soldados imóveis parecem meras estátuas, até que você sente o frio cortante de seus olhares ancestrais sobre você, como se esperassem, silenciosamente, por uma nova ordem. Talvez, afinal, os guerreiros de terracota não sejam apenas guardiões de um túmulo, mas sentinelas de um segredo que ainda está por ser revelado. E, nesse silêncio sepulcral, o mistério persiste. As lendas sussurram que o imperador Qin Shi Huang não estava apenas obcecado com a vida após a morte, mas também aterrorizado com o que o aguardava do outro lado. Ele sabia que suas conquistas grandiosas e a crueldade com que as alcançou poderiam ter lhe garantido a imortalidade na história, mas também amaldiçoado sua alma. Para se proteger no além, ele ordenou a criação dos guerreiros de terracota, não apenas como guardiões, mas como seus servos eternos. Eles foram moldados à imagem dos soldados que o serviram em vida, mas imbuídos com algo muito mais sinistro, parte da alma de cada artesão que os criou. Contam-se histórias de que, à noite, quando o vento sussurra pelas ruínas antigas, aqueles que se aproximam demais podem ouvir o som abafado de passos e o ranger de metal contra a argila. Alguns dizem ter visto os guerreiros se moverem, vagando como sentinelas, como se algo há muito tempo esquecido os estivesse convocando de volta ao dever. Os arqueólogos que ousaram passar noites no local relataram sensações perturbadoras, uma presença invisível, olhos seguindo cada movimento e o ar ficando pesado, sufocante, como se o próprio túmulo os estivesse advertindo para não avançar. Poucos ousam falar sobre o centro da tumba, o lugar onde o imperador supostamente descansa. Acredita-se que abrir o túmulo despertará algo além da compreensão humana. Os textos antigos revelam que, nas profundezas do subterrâneo, Qin Shi Huang não apenas se protegeu com soldados de terracota, mas se cercou de guardiões muito mais antigos. Figuras de um culto misterioso que venerava forças das trevas, cujos rituais foram usados para selar a alma do imperador fora do ciclo de reencarnação. Esse culto, esquecido pela história, sabia que mexer com a morte acarretaria um preço terrível. A pirâmide de Mercúrio que supostamente preenche o túmulo pode não ser apenas um símbolo de poder, mas também um selo. Os rios tóxicos que circundam o sarcófago do imperador são descritos como correntes envenenadas. Um veneno não apenas para o corpo, mas também para o espírito. O mercúrio, em quantidades tão vastas, serve para manter sua alma presa, impedindo que ela se liberte e vague pela terra dos vivos. No entanto, o tempo corrói até os céus mais poderosos.
Nas últimas décadas, cientistas detectaram níveis elevados de mercúrio no solo ao redor da tumba. Pequenos vazamentos. E com esses vazamentos surgem novos relatos de encontros inexplicáveis. Os moradores da região falam de figuras de argila caminhando pelas estradas à noite, vagando pelas vilas vizinhas como espectros sem alma, guardiões que talvez estejam procurando por algo ou alguém. Aqueles que os viram dizem que os olhos dos guerreiros brilham com um estranho fogo azulado, como se fossem habitados por algo não deste mundo, buscando uma nova missão, aguardando o despertar de seu verdadeiro mestre. Pergunta que todos evitam, mas que ecoa cada vez mais nas mentes dos estudiosos e dos curiosos que se aproximam da tumba. O que acontecerá quando o selo finalmente for quebrado? E se o próprio Qin Shi Huang, em sua busca incansável por imortalidade, tiver encontrado uma maneira de transcender a morte de uma forma que a humanidade ainda não compreende? Seu exército de guerreiros de terracota pode ser apenas a primeira linha de defesa de algo muito mais obscuro, aguardando pacientemente pelo momento em que possa emergir das sombras. Os sinais são claros para aqueles que sabem onde procurar. O crescente interesse pela tumba, as escavações cada vez mais ousadas e o desejo insaciável da humanidade por respostas estão lentamente mexendo com forças antigas e perigosas. O chão ao redor da tumba treme levemente à noite, como se algo abaixo da superfície estivesse tentando se libertar. Existem relatos de ruídos vindos de dentro da terra, somados a um estranho cheiro metálico no ar, um odor pesado que se agarra à pele e penetra na alma. Nas profundezas da tumba selada, além dos guerreiros de terracota, além dos rios de mercúrio, está o sarcófago do imperador. Ele é descrito nas lendas como sendo feito de um material que nenhum arqueólogo moderno conseguiu identificar. Uma pedra negra como a meia-noite, forjada com a essência do próprio medo. Aqueles que tentaram examinar o local relatam visões, sonhos terríveis de uma sombra encapuzada de pé sobre um exército sem rosto, comandando-os com um gesto silencioso. E há a profecia. Escondida em um pergaminho antigo, guardado por monges em um mosteiro nas montanhas próximas, a profecia fala de um momento em que o Senhor das Sombras retornará. Quando o último guerreiro de terracota finalmente desmoronar, quando o mercúrio tiver escorrido completamente da terra, o selo será rompido. O mundo então conhecerá o verdadeiro propósito do exército de Qin Shi Huang, não para protegê-lo, mas para subjugar a vida como conhecemos. Eles são a primeira onda de uma tempestade que ninguém poderá deter. Aqueles que ainda ousam estudar os guerreiros de terracota caminham sobre uma linha fina entre a curiosidade acadêmica e o terror absoluto. Pois sabem que cada nova descoberta pode ser o passo final para abrir um portal que deve permanecer fechado. E quando esse portal for aberto, o mistério dos guerreiros de terracota será resolvido. Mas a que custo? Se você curtiu essa viagem sombria pelo mistério dos guerreiros de terracota, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem ama histórias cheias de mistério e suspense. E claro, inscreva-se no Nocturnal Echoes para não perder nenhum dos próximos relatos sombrios. Aqui, a escuridão nunca descansa, e você também não vai querer perder o que vem a seguir. Ative o sino para receber todas as novidades direto do mundo das sombras. Ancient soldiers, clay and steel.